o presente, o futuro presente que é agora, e eles falam coisas, eles não pode ser desvendar, eles ditam coisas, narram coisas que as pessoas lá atrás já falavam, né? Aí eles tiram isso como se fosse deles, esses charlatões aqui, e o velho árabe adere a isso. E do modo que ele fala é muito preconcebido, é muito bigota quer dizer egocêntrico. Ele só fala das outras culturas, seja lá elas asiáticas, tribais, que foram para as Américas, ora europeu. Ele não fala de outras pessoas. Ok? Ele diz que os originários da Terra eram os lemurianos. Entretanto, ele não explica. Se ele sabe, ele guarda para si. E se ele não sabe, porque ele é total ignorante, e ele acha, ele pensa, e vocês pensam, não apenas essa pessoa aqui, que me parece muito estranha. Ele pensa que os lemurianos eram como nós. Só que não, nós somos Homo sapiens. No tempo da Lemúria não existia Homo sapiens. Eram cidades de cristais, que depois passaram a ser também Atlântidas. Atlantas foi mais onde existe agora geograficamente falando, nas Américas e Europa. A Lemúria ficava ali onde tem o Oceano Indiano, da Índia, Índico, acho que é o Oceano Índico, não sei, e a África, Madagascar, por ali. Ali ficava a Lemúria, e não eram os povos Homo sapiens que temos hoje em dia, como esses aqui. Não, esses aqui vieram com os Anunnakis, foram criados em labs. Os reptilianos também foram criados por eles. Nada tem a ver com os os nativos originais, os primordiais da Lemúria, que não precede, mas eles e não antecede, eles vêm depois de da Pangaea, ok? E later eu vou mostrar quem são esses povos, quem foram esses seres. Não vou dizer nem povos, foram seres, eles não foram nem humanos como nós vimos agora, ok? Os Homo sapiens foram totalmente criados por Anunnakis. Quem são Anunnakis? Não, eles não são pessoas também totalmente como a gente. Eles são bem altos, enormes. Eles têm várias facetas tecnológicas de etnias. Eles podem ser qualquer coisa, dragões, reptilianos, greys, etc. Eles são como uma federação. Eu já falei isso no canal. E o meu canal vem de 2014. Só que esse canal agora aqui, porque foi derrubado o outro em 2014, e eu tenho esse canal desde 2016, ok? Eu já falava lá atrás sobre tudo isso. E o que esse cara fala, Sistine falava, aquele homem David não sei o que, David lá, aquele inglês loiro, também explicava que ele fala mais sobre reptoides, e também mais ou menos explica um pouco, e vários outros povos já falavam sobre isto. Esse homem não foi o primeiro a falar, ele e qualquer outro que vem agora a falar sobre esse assunto pós-pandemia, ok? Ele fala que as pessoas não devem ter uma religião, que religião é religar. Tudo isso não vem dele, ele já aprendeu isso com outras pessoas e agora está usando isso para monetizar, porque eles sempre fazem isso, são os gurus do charlatanismo. A maioria são gurus do charlatanismo, e o pior que a maioria são
homens, machos, e as mulheres também são umas idiotas, elas não têm também inteligência. Quando elas vêm falar sobre esse assunto, é tudo levado na dogmas, na doutrinas sistemáticas, organizadas. Elas não têm uma mente própria. Ou elas falam sobre bruxaria, sobre tipo de espiritualismo reptiliano de bruxaria, que vem da África, que vem de outros setores da Ásia, né, da Ásia moderna, como nós vimos, porque quando os Anunnakis vieram para cá, eles criaram esses povos e eles colocaram ali na Lemúria. Os povos da Lemúria, eles tentaram destruir. Eram os povos pacíficos, povo super espiritual, super. Depois que vieram com suas florestas, tudo isso, as florestas deles eram totalmente diferentes, era como um mundo imaginário, e depois criaram florestas. E a Suméria nós temos ali na Babilônia, foi muito depois da Luméria. Okay? Dentro da Luméria e da Suméria, que fica aí geograficamente falando, onde tem a Ásia, aqui onde a Ásia é situada, existia então a cidade aérea, a cidade como dos Jetsons, era totalmente suspendida no ar, não era uma cidade terrena, era uma cidade aérea. A Suméria. Os povos eram outros, totalmente diferentes. Então, esse homem aqui, ele fala coisas, eu não subscrevo, não me inscrevo no que ele fala aqui, tudo baboseira. Claro que tem coisas que nós já sabíamos lá atrás, muitas pessoas já sabiam, porque seu despertar foi muito antes, né? Nós já sabíamos, e devemos ficar gratos que eles seguem essas doutrinas e despertam, mas o que ele não pode falar é coisas assim, vamos falar, imparciais, coisas que irá lucrá-lo. Entendeu? Do modo como ele fala, é como se ele quisesse apenas culpar um povo e não outro. E passar pano para outros, dizer que os outros são Anunnakis ou filhos desses seres e eles não são. Isso aqui são filhos de Anunnaki. Não tem para onde, são filhos de Anunnaki, só que eles eram usados como escravos para os Anunnakis. A raça negra era usada como escravos de Anunnakis. Os Anunnakis viam eles como pessoas inferiores, por isso que eles criaram essa caste de diferenças, eles criaram monarquia, eles criaram o termo goim, porque eles viam certas pessoas como goim, mentalmente, fisicamente, e a Atlântida, ela veio após a Lemúria, e no tempo que a Atlântida veio, a Lemúria ainda existia, só que já estava acabando por causa da invasão que veio de fora. E eles queriam estabelecer a Atlântida, que tinha em mente construir um império, uma região aqui na Terra preenchida com alta tecnologia, cristais, terras de cristais e poderes esses também que eles tiraram dos lemurianos, que eram altamente psíquicos, altamente. Eles não falavam verbalmente como nós, e nem também alguns atlântidos, porque eles tiraram isso dos lemurianos, eles seguiram essa tecnologia lemuriana. Aí eles construíram, eles trouxeram esses povos, né? Se encarnaram como esses povos, que eram
os atlantes também eram muito diferentes de nós, não eram como nós, era totalmente diferente, mais alto, tinha as vestes diferentes, alguns tinham cabeça pelada, certo? Mantas brancas, tinha os xamânicos, tinha os vários tipos de entidades lá que faziam parte desse quadro social deles. Eles também usavam raio-psiquismo, psicadélicos, eles usavam, como se fala, eles se comunicavam através de telepatia, telequinesis, e eles podiam matar uma pessoa de longe. Em fato, alguns deles fazem hoje em dia. Ou eles podem induzir as pessoas ao suicídio se eles quiserem. Ok? Essa era a tecnologia dele. Tudo isso é tecnologia. Magia negra, chanto em grupo, em falange. Tudo isso vieram dos Anunnakis. A matriz espiritual, não, a matriz mágica desse povo aqui também vieram dos Anunnakis. E Anunnakis reptilianos, por sinal, e do hindus também, da Índia. E eles usam isso para fazer o mal, mais o mal que o bem, é mais baseada em negativismo que positivismo. Agora não venha me dizer, não, são os romanos que não prestavam, mataram Yeshua, blá 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 blá. Essa pessoa chamada Jesus, ele veio aqui para formar religião. Todos eles, Muhammad, Buda, Siddhartha, vários outros antes deles, que os antecederam, vieram para formar religiões para os Anunnakis. Agora você está confundindo Jesus com Cristo cósmico, aí é outra coisa. Jesus, por isso que Jesus falava, eu e meu pai somos um. Porque ele era uma parte que veio do Enki, ele também veio do Enki. O pai que ele referia-se era ou Anu, que já é Javé, ou Javé, o avô dele, ou ele referia-se a Enki, Lúcifer, que é um dos filhos do rei dos Anunnakis de Sirius. Esse cara aqui, ele fala blá 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 blá, blá porque eles são deuses, alienígenas, mas não fala que são Anunnakis, só alienígenas. E ele também não fala que tudo isso que ele passou, as pessoas já passaram lá atrás, porque nós temos agora a era da exposição, a era da abertura, né? Quando a mente das pessoas começam a expandir e a glândula pineal abre-se para as pessoas verem visões ou sonhar. Aí vem um idiota do Brasil dizendo, os velhos sonham, os jovens, eles veem visões. Ei, os jovens veem bosta, eles veem bosta. Você vê algum jovem vindo aqui falar sobre esses assuntos, o que eles entendem sobre esse assunto? Nada. Os que realmente entendem sobre esse assunto na Terra são 0,1%. O resto de vocês ainda estão totalmente imersos em dogmas, Anunnakis e doutrinas, porque vocês fazem parte deles. Certo? Essa é a verdade. E o Jesus que esse homem fala, e vários outros, não apenas ele, era o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia
Bíblia nada mais é que o Anunnaki, é a família dos Anunnakis. Agora, se você fala do Cristo, ele é outra coisa. Eles tentaram colocar tudo dentro em uma só. Ok? Dois em um. Por que eles fazem isso? Porque onde eles andam, onde eles entram, pode ser qualquer setor das galáxias, qualquer setor do universo, onde eles vão, eles tentam sabotar tudo, a originalidade. E se infiltrar dentro, copiar e se infiltrar. Ok? E eles tentam destruir o original e sabotar, adulterar ele e possuir. Seja, vamos dizer assim, tecnologia biodêmicas, como a tecnologia corporal, pode ser mental, qualquer coisa, universos, qualquer coisa. Onde eles entram, eles têm que modificar e eles têm que assinar lá embaixo. Agora é meu, eu mando nessa porcaria. É meu e fim de papo. Vocês que estavam aqui antes, mande-se, vão embora, peguem o beco. Agora nós mandamos, não eu, nós, porque eles são vários. Por isso que alguns textos religiosos de algumas religiões ortodoxas, que são, como se fala aquela palavra, que são extremistas, né? Os extremistas que morrem e matam por essa religião, em seus textos de religiões, ou seja, textos didáticos religiosos, eles falam lá, nós, eles nunca falam no singular, é sempre no plural, nós criamos, nós isso, porque se realmente o Deus deles é singular, como eles dizem, porque eles falam ali nós, porque são legiões de Anunnakis, né? Todo mundo já sabe disso, que vieram do espaço, que vieram de outros setores do universo, não desse universo, mas de outros universos, e eles conseguiram invadir esse universo que já era habitado por outros seres. E alguns de nós, eu estava na Lemúria, me disseram que eu estava na Lemúria e na Atlântida. Essas duas coisas eu tenho em mim, em pessoas como eu. Tem várias pessoas como eu aqui na Terra, que já carregam esse código. Ok? Eu estava na Atlântida, eu estava lá na Lemúria, eu estava em várias outra fase terrestre aqui, ou seja, biblioteca de experiência, e as pessoas, os seres, não vou dizer pessoas, mas seres eram totalmente diferentes, não eram o que nós temos hoje em dia. Então esses homens e várias mulheres não entendem de nada. Então é melhor eles ficar apenas com o que eles entendem e o que eles sabem. Ok? Mas não vamos distorcer os fatos para criar um conceito preconceituoso ou preconcebido. Ok? Esse povo aqui não entende muito. Velho árabe, o velho trouxa jacu. Homem de luz criando as outras pessoas e aprendendo com outras pessoas. E depois tem isso como se fosse dele. Se isso fosse dele, ele já estaria lá no ar, já estaria aqui no ar há muito tempo. Por que ele não está aqui lá atrás, como vários outros de nós? Andrew Barcy, vários outros do norte das Américas e da Inglaterra. Por que ele não está? Né? Por que ele não está? Não está. Os brasileiros, nem pensar, brasileiros são bichos de hábito, brasileiros são bichos de seguir e não modificar nada. Brasileiros não foram criados para abrir a mente 100%. E o velho árabe também, o povo dele, não foram. E esse povo aqui onde eu estou não foram. Porque eles foram criados para a matriz. A matriz de
de materializações. Entendeu? A mente é o mundo mental, a mente é o mundo da teoria, de pensar, o que criar. E a materialização é a experiência de estudo, ok? O sofá, so blur. My gosh. É muita baboseira que eu vejo agora. Vamos ver os povos verdadeiros, originários da Lemúria, que estavam aqui antes de nós, que eu tanto falo desde 2012, por aí. 2013, 2014 eu abri um canal. Mas eu já sabia lá atrás, muito lá atrás. Em 2005 eu fui visitada por um ser, não era bem assim, mas era mais ou menos assim, eu não sei se foi da Atlântida ou foi da Lemúria, mas ele veio no meu, como se fala, varanda aí, no flat, esse lugar onde eu moro. Ele veio, ficou lá no terraço me observando enquanto eu dormia lá na sala. Um ser alto, não era assim, ele vestia aquelas roupas bem apegadas no corpo e não tinha cabelo também, não tinha cabelo. Não tinha, que isso aqui tem cabelo. O que eu vi não tinha cabelo, era outro ser, acho que era um ser Anunnaki Grey, algo assim, acho que foi, mas parecia um homem. Eu não sei se era Anunnaki ou era outro, deveria ser outra pessoa também, outro ser, né? Porque nós vivemos em um universo vasto, imenso, imensurável, e não sabemos dizer certamente quanto dessas pessoas existem, ok? Então esses aqui, foram os lemurianos verdadeiros, altos, enormes. Não tinha melanina, antes de dizer, não eram negros, não, tem cabelo preto, era como asiáticos, incas, não, era Chavante, era do Xingu, era como os índios tupiniquins, ou os índios do norte das Américas. Não, aqueles são outros, aqueles são melanesianos. Faziam parte da antiga, os espíritos deles faziam parte da antiga Suméria, vieram da Suméria, onde é hoje a Ásia. Ok? Eles invadiram as Américas. Invadiram as Américas porque os Anunnakis colocaram os espíritos, vieram no espírito desse povo, mas com outro vessel, com outro corpo. Ok? Então não venha me dizer bosta que eram que eram sólidos, densos, material. No! 100,000 times no. Mas o problema do bendito brasileiro e outros é que eles só seguem pessoas que não têm validade, sabe? Quanto mais o canal não tem validade, mais o canal cresce. Você vê milhões de likes, milhões de adições, milhões de comentários, porque o canal não presta. Se o canal presta, o canal realmente tem, como se fala, ele tem um conteúdo bom, de qualidade. Ele realmente entrega o que os idiotas aqui necessitam ouvir ou ler. Eles não dão brecha, eles não dão bola, eles não dão corda, entenderam? Porque são bichos realmente medíocres, sabe? Simplitões. A mente é de titica, o cérebro. Vocês não chegam nem aos pés desses povos, desses seres aqui. Magníficos, maravilhosos, lindos. Esses eram os verdadeiros. E
esse Zulu aqui não quer mostrar, Zulu não quer mostrar, porque se Zulu mostrar, Zulu vai perder, entendeu? Isso aqui veio dos Anunnakis. Ele fala dos mesmos seres que vocês louvam, que eles vieram. Olha, mas olha a estupidez, né? Olha a hipocrisia, olha a duplicidade, olha a dualidade. Sim, o meu corpo também é homo sapien, mas não a minha mente, não o meu espírito. Eu sou mais ou menos, eu diria, espiritualmente e mentalmente Anunnaki, eu diria dizer 10%, não mais do que isso, o resto não é. É totalmente diferente. É de outros seres, eu não diria também que é de seres avançados, não, mas de outros seres. Ok, agora vamos falar sobre a Lemúria. Os reinos místicos revela que a Pangeia e Lemúria existiram em épocas distintas da história terrestre. Apesar que eles são frequentemente interligados em sua tapestria de folclore anciente. Eles são interligados. Pangeia, um supercontinente colossal formado ao redor de 335 milhão de anos atrás. 335. E começou a quebrar-se aproximadamente 175 milhão de anos atrás, durante a era Mesozoica. Ok? Em contraste, Lemúria é acreditado que a Lemúria emergiu-se muito mais tarde como uma massa de terra que existiu entre 50 mil a 20 mil anos atrás, ok? Que é muito baby, antes disso já tinha outros seres, então é baby, 50 a 200 mil anos atrás. Era acreditado que e nessa época já existia os Anunnakis aqui, porque os Anunnakis vieram aqui há 300 mil anos atrás. Então já existia os Anunnakis, e ao mesmo tempo também existia os Atlântida. Atlântida foi mais ou menos 200 mil anos atrás. Então, supostamente esse povo vieram depois. Era acreditado que era situado em que é agora chamado do Oceano Índico da Índia, conectando Madagascar com a Índia e espalhando-se, ou ele stretch, né, que ele se abria, se espalhando através das partes da África, e ele se alargava através das partes da África. Ok? Então você vê, se for realmente 50, 20 mil anos atrás, é baby, não é nada. Porque as Atlânticas foi 200 mil anos atrás, então algo aqui não está certo. Algo não está certo. E aparentemente o professor lá não sabia que ela existiu há 20 ou 30 mil anos atrás. Lemúria era home de seres enigmáticos, conhecidos como lemurianos. Esses habitantes ancientes diziam que eles possuíam conhecimento espiritual avançado e habilidades muito além que hoje é reconhecido hoje.
eles viviam harmoniosamente dentro de seu meio ambiente e tinha conexões muito profundas com as energias da natureza. Os lemurianos são frequentemente depictados como alto e seres eterial. Veja, não tem melanina, não eram sólidos como nós, não tinha melanina, com poderes elevados telepáticos, com técnicas elevadas de telepatia, e eles praticavam de forma profunda de meditação e convivência comunal, né? Em grupo, como sempre, em grupo. Então, esses foram os lemurianos. Então, isso indica que eles não foram os primordiais aqui, eles não foram. Tiveram outros seres antes deles. Suas sociedades enfatizavam unidade com o cosmos. Eles desenhavam forças elementais, eles atraíam, porque droi no inglês quer dizer atrair e também desenhar, então é confuso às vezes. Então eles atraíam forças elementais para a cura e para o enlightenment, a iluminação. De quê? Iluminação de quê? Iluminação quer dizer o quê? Knowledge, conhecimento, saber. Enquanto você mergulha nesse mistério losses, de civilizações perdidas, através de seu própria jornada espiritual, lembre-se que esses fios de nosso coletivo período ainda ressona-se hoje, ainda existe hoje, convidando a explorar não apenas o lugar geográfico, mas também da consciência por si. Abraça essa conexão enquanto você navega os obstáculos da vida que vem em frente. O que vai adiantar nada abraçar tudo isso, porque nós não vivemos nesse período, então não será a mesma coisa, porque nós não teremos os mesmos tipos de ferramentas para navegar esses pathway, que é esse caminho cheio de espinhos, cheio de cacos de vidro, cheio de obstáculos, cheio de barreira. Então não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não seria a mesma coisa de jeito nenhum. Mesmo se eu quisesse abraçar ou não faria quase nenhuma diferença. Então eles diziam que esse povo também era, esses seres também eram assim. Tem também uns que pareciam o Avatar, que hoje em dia os indianos, por sinal, os louvam, né? Avatar, Krishna veio de um desses povos, desses seres da Lemúria. Então a gente vê que foi recentemente, 50 mil anos, os Anunnakis já estavam aqui. Então isso diz que o quê? Apesar que eles falam coisas diferentes, eu diria que se a Lemúria existiu há 50 a 20 mil anos atrás, as Atlântidas já existiam antes deles, ok? As Atlântidas já existiam antes deles, porque as Atlântidas existiam mais ou menos 50 a 200 mil anos atrás, ou 50 mil anos atrás. E, em fato, eles tinham guerra com a Suméria. A Suméria era aqui na África, na Ásia, e parte da África e Oriente Médio. Então, esses dois povos
guerrilhavam entre si. Tinha sempre conflito. Conflito esses que ainda existe hoje em dia. E nessa época já tinha os... Quem? Os Anunnakis. Então, esse homem não vem a dizer que... Esse cara aqui, esse sabichão aqui, não vem a dizer que Luméria foi um dos primeiros originário povo. É mentira. Ele apenas quer puxar a sardinha pro lado do barco dele, sabe? Ele quer puxar, mexer a panela para o lado dele, ser novamente egocêntrico, ok? Querendo ser melhor do que os outros povos. Não, nós estamos aqui na mesma bosta de barco. Esses seres vieram aqui, bagunçaram há quase 500 mil anos atrás. E eles formaram a Luméria, e eles formaram a Suméria, e eles formaram as Atlântidas. Só que antes disso já existia Pangeia, e com a Pangeia já existia seres aqui, a qual nossos espíritos faziam parte. Nós temos que descobrir como eram esses seres, ok? Não vou dizer que era Homo florensis, Homo erectus, Homem nanico, Homo sapiens, não vou falar que eram assim, mas eu vou descobrir como eles eram. Então, baseado no seu timeline, no tempo de existência desses impérios, dessas sociedades Lumeriana, Sumeriana, Atlântida, etc., eu posso dizer que antes disso já existia outros povos aqui. Já existia. Ok? Talvez durante a Pangeia, onde não existia porcaria de África, porcaria de Europa, porcaria de Ásia, porcaria das Américas. Não existia tal coisa. Era um só continente. Não tinha regiões distintas como nós temos hoje em dia. Antes desses seres vir para cá. Ok? Então, se a Luméria existiu depois, post Anunnakis, isso quer dizer que eles não foram os originários bosta nenhuma, como esse careca aí fala. Não foi porcaria nenhuma de Atlântida também. Já existia outras civilizações aqui. Uma delas era dos Lirianos. Depois veio os Orianos, com a rainha abelha de Lira e a rainha reptiliana de Orion. Tivemos várias civilizações antes da invasão Anunnaki, que era uma legião, que era uma confederação de aliens, ok? Eu não poderia explicar melhor do que isto, como essa saga aconteceu. Alright? Eu não posso explicar melhor que isto, mas eu ainda vou mergulhar profundamente mais nesses assuntos, porque ultimamente eu estive muito preocupada, vamos dizer, muito ocupada e preocupada com coisas para resolver. Então, eu não posso estar aqui todas as vezes para divulgar sobre esses assuntos. Eu venho aqui quando eu vejo que existe uma discrepância ou um erro no que esses homens falam. Porque existir uma mulher como eu é muito difícil. Você vê que as mulheres aqui só falam baboseira. Ora fala dentro da doutrina ou linha de crentismo, de religiões, de dogmas, doutrinas. Pode ser qualquer um, pode ser baseada em wiccanismo, bruxaria, esse negócio de espiritismo que é reptiliano, ou seja, baseado em Javé ou
Yahweh, não, quer dizer, Jaruba, né? E seus povos aí, seus povos que vieram de Sírios, eles têm que sempre ter um título, sempre a organização, sempre a corporação deles tem que ter um nome, tem que ter um rótulo. Eles não podem pensar por si mesmos, nem as mulheres, nem muito menos esses homens. Mesmo se eles forem mais velhos que eu, ou mais novo, não importa. Eles não têm a capacidade mental e espiritual de saber o que eu estou sabendo, o que eu estou descobrindo. E por isso que pessoas como eu são perseguidas e pessoas como eu são desvalorizadas e são desconhecidas. Sabe o que eles fazem? Uma pessoa pode vir ao meu canal 10 vezes para assistir os meus vídeos. 10, às vezes é muito pouco, né? Pode vir, vamos dizer assim, 100 vezes. O algoritmo deles só mostra 5 visagens, 10 visualização, 5 visualização, porque eles mexem com o algoritmo e tem um satanás do árabe que faz isso também, entendeu? Eles mexem, eles não deixam, mas tudo bem, o que importa não é números, né? Não é o dinheiro, não é números, não é bombardear o canal e ganhar dinheiro com isso, porque tudo que é melhor vem de graça, é grátis. Tudo que é dado, sim, segundo intenções, é o melhor, é o que mais tem valor na vida. Só que tem espécies aí que não agradecem isto. Eles não reconhecem, não agradecem, porque eles não têm a capacidade mental de entender tudo isto. Eles só fazem as coisas por dinheiro e a maioria são charlatões, coloca esse turbante na cabeça, coloca laço no pescoço, vem com parafernalias no pescoço, vem com um colar no pescoço, simbolizando alguma coisa, vem com isso e aquilo. Isso não quer dizer nada, porque o conteúdo, o teu conteúdo, a tua essência, está toda em tua consciência, que é expressada oralmente ou através de escrita, ok? Isso é o que vale, isso é o que interessa, e não a montagem exterior, e não o aspecto estético, e não todas as parafernalias que esses homens e até algumas mulheres usam para melhor atrair o público ignorante, que subscrevem-se, que se inscrevem para tudo, todas as baboseiras que eles falam, misturando verdade com mentira, parcialidade com imparcialidade, querendo ser o melhor, querendo colocar os outros para trás. Não, porque a minha civilização foi melhor. Não, eles foram da África, foram os originários da Terra. Não, foram os xamânicos, os romanos que foram os verdadeiros satanás, os europeus. Olha, eu não aceito isso, eu não concordo e eu não vou ficar aqui calada e aceitar tudo isso. Isso é um absurdo, isso é uma ridicularidade e é hora e tempo de dar um basta em tudo isto, ok? Gostou, quem gostou, quem não gostar não é obrigado a vir aqui e ouvir ou ler nada, certo? Mas para mim, eu sou eu mesma e não outras pessoas, e não uma fake façada, uma façada fake externa que vai ludibriar e também vai agradar o público hipócrita. Eu não sou adoradora de hipócrita. Eu não faço as coisas para as pessoas gostarem de mim. Eu vejo as coisas como elas são. Eu não quero agradar ninguém. Eu sou sincera.
entendeu? O que eu não gosto é de erros, o que eu não gosto é de mentiras, o que eu não gosto é de coisas preconcebidas na mente doentia dos Anunnakis, Homo sapiens aqui, ok? Carrega o código da Anunnaki. Aí vem como guru, ora como oratório. É porque a humanidade isso e aquilo, blá, 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 blá. É porque só existia africanos, blá, blá, blá. Please, não faz sentido algum, man. Você tem que fazer sentido, você tem que ser inteligente e sábio, como eu. Pelo menos tentar. É uma vergonha dizer que os homens são os mais sábios, mas esses aqui, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de sabedoria. Eu mesmo não aguento como aquele senhor lá de Natal, um tal de Van Halen. Oh my gosh, e vários outros. O que eu mais ou menos gosto e tolero ainda é o Andrew Bassi e outros. Citin um pouquinho. O resto, e David, eu não sei como é o nome dele. David Koch, algo assim, mas eu esqueci, né, que fala sobre reptilianos. Aqueles ali eu ainda tolero, porque o ego deles não é tão grande assim e eles não misturam farelos com farinha pura, ok? Eles não misturam água cristalina da fonte com água do esgoto. Isso vai para o velho árabe também, que é um jacu e que nada entende sobre nada.